Eu sou Arley e essa aula nós vamos continuar o curso de neuroanatomia. O tema é nervos cranianos. Agora vamos para o nono par, o nervo glossofaríngeo. Origem aparente no encéfalo é o sulco lateral posterior e origem aparente no crânio é o forame jugular. Então, glossofaríngeo está aqui, olha, nessa posição aqui. Função sensitivo somático geral, sensitivo especial paladar e sensitivo visceral. Função motora somática branquial, motor visceral parasimpático para derivados do terceiro arco faríngeo, né? Então, branquial. O nervo glossofaríngeo tem 4 núcleos no bulbo, enviam ou recebem fibras via nervo glossofaríngeo. 2 motores, que é o núcleo ambíguo e núcleo salivatório inferior, e 2 sensitivos, núcleos principais do nervo trigêmeo e núcleos do trato solitário. 3 núcleos são compartilhados com o nervo vago, exceto o salivatório inferior. Então, a relação do nervo glossofaríngeo e o vago é muito próxima. O nervo glossofaríngeo emerge da face lateral do bulbo, segue anterolateralmente e deixa o crânio através do forame jugular. Neste forame estão os gânglios sensitivos superior e inferior do nervo glossofaríngeo, que contém os corpos pseudo-unipolares para os componentes aferentes do nervo. O nervo glossofaríngeo segue o músculo estilofaríngeo, o único que o nervo supre, é o estilofaríngeo, e passa entre os músculos constritores superior e médio da faringe, para chegar à parte oral da faringe e à língua. Envia as fibras sensitivas para o plexo faríngeo de nervos. O nervo glossofaríngeo é aferente da língua e faringe e eferente para o músculo estilofaríngeo, igual a gente falou, e a glândula parótida. Bom, vamos falar agora de cada função. Função motor somático, branquial. As fibras motoras seguem para o músculo estilofaríngeo derivado do terceiro arco faríngeo. Motor visceral parasimpático. Fibras parasimpáticas pré-ganglionares são levadas ao gânglio óptico para inervação da glândula parótida. Segue um trajeto tortuoso que inicialmente inclui o nervo timpânico. O gânglio óptico está associado ao nervo mandibular, igual a gente já viu, cujos ramos conduzem as fibras parasimpáticas pós-ganglionares para a glândula parótida. Sensitivo somático, geral. Os ramos sensitivos gerais do nervo glossofaríngeo são nervo timpânico, nervo do seio carotídeo, para o seio carótico, um baropressoreceptor sensível a alterações da pressão arterial, e para o glomo carótico, um quimiorreceptor sensível aos gases no sangue como níveis de oxigênio e dióxido de carbono. Então, o sensitivo somático tem também no seio carótico, que é um receptor para alterações, um baroreceptor, pressoreceptor, e um quimiorreceptor sensível a níveis de oxigênio e dióxido de carbono. E sensitivo somático geral, nervos faríngeo, tonsilar e lingual, para a túnica mucosa da parte oral da faringe e istmo das fauces, inclusive a tonsila palatina, o palato mole e o terço posterior da língua, igual a gente viu numa figura mais atrás. Além da sensibilidade geral, tato, dor e temperatura. Os estímulos táteis considerados incomuns ou desagradáveis podem provocar ânsia de vômito ou vômito em si. E sensitivo especial, paladar. Fibras gustativas são conduzidas do terço posterior da língua até os gânglios sensitivos inferiores do glossofaríngeo. Então, aqui mostrando o nervo glossofaríngeo, e aqui para a tuba auditiva, né, o nervo timpânico. Aqui para mostrando aquela parte que vai, como a gente disse, o ramo para o seio carótico, né? E aqui o glomo e seios caróticos, onde vai ter um baroreceptor e um quimiorreceptor. Tem também os ramos faríngeos, que vai ser o constritor inferior da faringe. E vai ter essa porção que vai para o terço posterior da língua e para a tonsila palatina. E a porção do nervo timpânico e para a tuba auditiva.
Aqui mostrando mais o esquema do gânglio óptico, né? Mostra aqui o glosso faríngeo e na verdade mostra o glosso faríngeo mostrando através de uma ligação com o gânglio, a porção do gânglio óptico com a raiz, com a divisão submandibular para inervar a glândula parótida, né? Essa relação dele, que o nervo timpânico mandando fazendo sinapse no gânglio óptico para inervar a glândula parótida. E aqui o glosso faríngeo enviando fibras, o ramo para o seio carótido, aqui para o glomo carótido, né? Onde vai ter aqui no seio carótico, onde vai ter um baropresso-receptor e também um quimiorreceptor para alterações de gases de dióxido de carbono e oxigênio. Bom, aqui o glosso faríngeo vai ser essa parte em azul que vai pegar o palato mole, vai pegar a tonsila palatina e a região posterior da língua, vai pegar aqui também o plexo faríngeo, vias tonsilares, via ramos tonsilares, e aqui pegar nessa região posterior toda, né, a região posterior da língua. Aqui mostra o gânglio superior e inferior do nervo glossofaríngeo, né? Aqui o plexo timpânico, o gânglio óptico e a ligação com parasimpática que tem com a glândula parótida. E aqui vem através do glossofaríngeo, vem também a inervação do músculo estilofaríngeo, o único músculo que ele vai inervar. E aqui a outra porção que vem para o corpo carótido, aqui no seio carótico, onde vai ter o baroreceptor, e os detalhes também para esse ramo que vem para a tonsila palatina e para os terços posterior da língua. E aqui mostrando o núcleo ambíguo, o núcleo do trato solitário e o núcleo do trato espinhal do trigêmeo. Esse desenho aqui está um pouco mais didático, mostra o núcleo do trato solitário, salivatório inferior e o núcleo ambíguo, e aí cada um deles fazendo a sua ligação. Aqui não está descrito, mas tem o gânglio, aqui é o gânglio óptico, né? E aqui fazendo ligação com a glândula parótida, parasimpática, o músculo estilofaríngeo, e aqui fazendo ligação com o glomo carótico, né? E aqui a porção, o terço posterior da língua, pegando também tonsila e porção posterior e porção da faringe também. Aqui pega mais detalhe nessa porção da faringe, pegando o ramo faríngeo, ramos tonsilares, plexo faríngeo, e pega também ramos faríngeos aqui, olha, essa região terço posterior da língua. Mostra também a porção do glomo carótido, carótico, e mostra aqui o gânglio óptico e vindo para a glândula parótida, aqui na porção parasimpática. E tem o detalhe do músculo estilofaríngeo, através do ramo do músculo estilofaríngeo, que é esse aqui. Aqui só a única diferença é que mostra as vias parasimpáticas, né? Como a gente vai destacar, tem a parte aferente, sensorial, que pega a parte da faringe, e tem a parte parasimpática, que é a parte que a gente já falou que vai do gânglio óptico. O gânglio óptico é um gânglio parasimpático, relacionado ao nervo mandibular,
e aqui relacionado à parótida, à inervação da parótida, né? E a eferente também com a porção faríngea também. Bom, agora é o 10º par craniano, o nervo vago. O nervo vago tem origem aparente no encéfalo, no sulco lateral posterior caudalmente ao 9º par craniano, e origem aparente no crânio é no forame jugular. Aqui é o nervo vago, nessa porção aqui. Função sensitivo somático geral e sensitivo especial, paladar, e sensitivo visceral. Tem também função motor somático, branquial, e motor visceral, parasimpático. A função sensitivo somático geral na parte inferior da faringe e laringe. Sensitivo visceral nos órgãos torácicos e abdominais. Paladar e sensibilidade somática geral a partir da raiz da língua e dos calículos gustatórios na epiglote. Ramos do nervo laríngeo interno, um ramo do nervo vago, suprem uma pequena área, principalmente sensitivos somáticos, mas também responsável por alguma sensibilidade especial, paladar. Motor somático branquial para o palato mole, faringe, músculos intrínsecos da língua, da fonação, e um músculo extrínseco nominal da língua, o palato grosso. Proprioceptivo para os músculos citados acima, e motor visceral parasimpático para as vísceras torácicas e abdominais. Os núcleos sensitivos são os núcleos principal do nervo trigêmeo, sensitivo somático, e núcleos do trato solitário, paladar e sensitivo visceral. Núcleos motores, núcleo ambíguo, no motor somático branquial, e núcleo posterior do vago, que é motor visceral parasimpático. Possui trajeto mais longo e a distribuição mais extensa de todos os nervos cranianos, na sua maior parte fora da cabeça. O termo vago é derivado do latim, que significa errante. O nervo vago foi assim denominado devido à sua extensa distribuição. Ele é muito longo. O nervo vago tem um gânglio superior no forame jugular, que está relacionado principalmente ao componente sensitivo geral do nervo. Inferiormente ao forame há um gânglio inferior, gânglio nodoso, associado aos componentes sensitivos especiais e viscerais do nervo. Na região do gânglio superior há conexões para o nervo glossofaríngeo e para o gânglio cervical superior, simpático. O nervo vago continua inferiormente na bainha carótica até a raiz do pescoço, enviando ramos para o palato, a faringe e a laringe. Os trajetos dos nervos vagos são assimétricos no tórax, devido à rotação do intestino médio durante o desenvolvimento, por conta disso. E o nervo vago envia ramos para o coração, os brônquios e os pulmões. Os nervos vagos formam troncos vagais anterior e posterior, que são continuações do plexo esofágico, situados ao redor do esôfago, que também recebe ramos de troncos simpáticos. O tronco passa com o esôfago através do diafragma até o abdômen, onde os troncos vagais dividem-se em ramos que inervam o estômago e o sistema digestório até a flexura esquerda do colo. Então vai passar do esôfago, diafragma, abdômen, vai dividir em ramos, inervar estômago, todo o sistema digestório, baço, tudo, até chegar à flexura esquerda do colo. Aqui demonstra isso, olha, o nervo vago, passando por aqui, passando pelo coração, vai passar pelas estruturas abdominais, passando por estômago, passando pelo baço, passando pelo pâncreas, e aí passando pelo intestino grosso e delgado, até a flexura esquerda do colo. Aqui mostra a mesma coisa também. Aqui mostra o gânglio superior do vago e aqui o gânglio inferior. Depois ele vai descendo, enviando seus ramos. Os ramos
laríngeos e faríngeos, e depois passando os ramos para o coração, os ramos esofágicos, e aí ele vai para os ramos gástricos, esplênicos, pancreáticos, mesentéricos, intestino grosso, até flexura esquerda. Aqui só mostrando que tem a porção eferente, que vai para a porção que vai mais, a eferente é mais aqui na porção que vai para faringe, né? E a porção parasimpática é a porção que vai para as estruturas abdominais. Aqui tanto para as estruturas, na verdade, vai para o coração, esôfago e estruturas abdominais. Aqui são algumas estruturas principais, né, que é o núcleo posterior do nervo vago, o núcleo do trato solitário, o núcleo ambíguo, e aí vai o nervo vago, passa pelo forame jugular, e aí tem os gânglios superior e o gânglio inferior, e aí tem alguns nervos mais importantes, que é o nervo laríngeo superior e os ramos internos sensitivo e ramos externos motor para o músculo cricotireoide. Aqui essa parte é eferente, que vai para essa parte aqui, essa porção dessa musculatura. Até aqui do músculo cricotireoide, nessa porção. Depois a gente vai ver aqui que já vem para essa parte mais em azul e tracejado de vermelho, que vem os ramos parasimpáticos, que vem inervar já esôfago, coração, baço, pâncreas, intestino e chegando até flexura esquerda. Essa aqui é a mesma foto, eu só coloquei em maior aumento para a gente poder ver a inervação aqui, que vai para o músculo constritor médio da laringe, que vai para o músculo palato faríngeo, que vai para o músculo salpingo faríngeo, músculo palato glosso, músculo constritor da faringe, o músculo cricotireoide. Aqui são fibras eferentes. E aqui já pegando já na posição no coração já vai os ramos cardíaco cervical inferior, ramo cardíaco torácico. E aqui para baixo a gente vai ver mais fibras parasimpáticas do ramo externo, aqui já pegando os plexo pulmonar, cardíaco, esofágico, o tronco vagal anterior. E aí pegando o ramo celíacos, o ramo pilórico, ramo gástrico, né? E aí pegando já pâncreas, duodeno, colo ascendente, pegando aqui, mas ele vai pegar na verdade até a flexura esquerda. Aqui mostra de uma maneira mais esquematizada o nervo vago, né? Pegando aqui não mostra a porção eferente, que pega a porção motora da faringe, ele mostra mais as áreas parasimpáticas, que ele vai pegar carótida, esôfago, né? O plexo esofágico, e pegando a porção gástrica, porção hepática, e aqui não mostra, mas pega a porção também do pâncreas, baço e intestino. Bom, agora o 11º par craniano, nervo acessório. Origem aparente no encéfalo, sulco lateral posterior do bulbo, raiz craniana e aí medula, raiz espinhal. Origem aparente no crânio é o forame jugular. Então, aqui o 11º, nessa porção aqui que está em azul. A função é motor somático para os músculos esternocleidomastoide e trapézio. Os núcleos. O núcleo do nervo acessório origina-se do núcleo do nervo acessório, uma coluna de neurônios motores do corno anterior nos 5 ou 6 segmentos cervicais
superiores da medula espinhal. A raiz craniana do nervo acessório é, na verdade, uma parte do nervo vago. Pode apresentar-se unida por uma curta distância ao nervo acessório. O nervo acessório emerge como uma série de radículas dos 5 ou 6 primeiros segmentos cervicais da medula espinhal. Então, 5 ou 6 primeiros, podem ser até dos 4 primeiros. Une-se ao nervo vago temporariamente durante a travessia do forame jugular. Então ele vem separado, une-se ao nervo vago, passa pelo forame jugular e separa depois de novo. O nervo acessório desce ao longo da artéria carótida interna, penetra o músculo esternocleidomastoide e o inerva, e emerge do músculo perto do meio da sua margem posterior. A seguir, cruza a região cervical posterior e passa profundamente a margem superior do trapézio para descer sobre sua face profunda, enviando vários ramos para o músculo. Os ramos do plexo cervical que conduzem fibras sensitivas dos nervos espinhais C2 e C4 unem-se ao nervo acessório na região cervical posterior, dotando esses músculos de fibras álgicas e proprioceptivas. Aqui mostrando o nervo acessório, nervando aqui o músculo trapézio, né? E aqui a região da escápula, mostrando ele vindo aqui, nervando essa região. Aqui mostrando o nervo acessório, se unindo, passando pelo forame jugular, se unindo ao nervo vago e depois se separando. E aqui a região se separa próximo à região do gânglio superior do vago. Aqui mostra o nervo vago, né, onde ele vai se unir, e aqui mostra as raízes. Aqui a raiz cranial do nervo acessório e aqui a raiz espinhais do nervo acessório, que são nervos que vão para o esternocleidomastoide, e aqui as raízes, o nervo para o músculo trapézio, entendeu? Do trapézio vem direto, sendo que do esternocleidomastoide é geralmente de C1 a C3. Aqui mostrando, saindo do núcleo ambíguo, passando pelo forame jugular. Aqui tem o núcleo acessório espinhal de C1 a C5. O nervo passa e vai inervar o músculo esternocleidomastoide, passa aqui pelo elevador da escápula e vai inervar o músculo trapézio. Aqui o nervo acessório, né, as raízes espinhais vindo para cá, e aqui é a raiz craniana tradicional, e aqui ele se unindo ao nervo vago pelo forame jugular e passando depois, aqui não está demonstrado, mas tem um gânglio superior aqui, ele se une, mas depois se separa, e ele vem para inervar o esternocleidomastoide e o músculo trapézio. Então passa pelo forame jugular junto com o nervo vago, depois se separa, e aí vem músculo esternocleidomastoide e músculo trapézio. Aqui tá mostrando, né, que vem o nervo, a raiz, o nervo acessório, a raiz espinhal, e aí mostrando que vem da C1 a C3 para inervar o músculo esternocleidomastoide, e as outras raízes para inervar o músculo trapézio, passando aqui junto ao nervo vago, se separando próximo ao gânglio superior e inervando os músculos esternocleidomastoide e trapézio. Aqui mostrando as fibras aferentes e eferentes, sendo que as eferentes começam a partir de C2 e as aferentes são todas as raízes. Aqui é um desenho repetitivo, só mostrando que a raiz craniana do nervo acessório funde-se com o nervo vago também, entendeu?
e supre o músculo da laringe, né? Só para mostrar esse detalhe que eu coloquei aqui. E faz parte do núcleo ambíguo, entendeu? Enquanto os outros, junto com o nervo vago, tá? Enquanto os outros núcleos são núcleos espinhais do nervo, enquanto aqui é parte do nervo ambíguo. Bom, agora o último, 12º nervo, o nervo hipoglosso, tem origem aparente no encéfalo, no sulco lateral anterior do bulbo, adiante da oliva, e origem aparente no crânio, no canal do hipoglosso. Aqui, nervo hipoglosso. Função motor somático para os músculos intrínseco e extrínsecos da língua: estiloglosso, ioglosso e genioglosso. O nervo hipoglosso origina-se do bulbo como nervo exclusivamente motor por meio de várias radículas. Deixa o crânio através do canal do nervo hipoglosso. Após sair da cavidade craniana, une-se a ramos do plexo cervical que conduzem fibras motoras somáticas gerais de nervos espinhais, C1 e C2, e fibras sensitivas somáticas gerais, do gânglio sensitivo espinhal de C2. Essas fibras nervosas espinhais pegam carona com o nervo hipoglosso para chegar aos músculos ióideos, e algumas fibras sensitivas seguem retrogradamente para chegar à dura mater da fossa posterior do crânio. O nervo hipoglosso segue inferiormente, medial ao ângulo da mandíbula, e depois se curva anteriormente e entra na língua. O nervo hipoglosso termina em muitos ramos que suprem todos os músculos extrínsecos da língua, exceto o palatoglosso, que na verdade é um músculo palatino. Então, ramos do nervo hipoglosso é o ramo meníngeo, raiz da alça cervical e ramos linguais. Meníngeo, raiz da alça cervical e ramos linguais. Retorna ao crânio através do canal do nervo hipoglosso e inerva a dura mater no assoalho e parede posterior da fossa posterior do crânio. As fibras conduzidas são do gânglio sensitivo do nervo espinhal C2, não sendo, portanto, fibras do nervo hipoglosso. Então vamos lá, a raiz superior da alça cervical. A raiz superior da alça cervical ramifica-se do nervo hipoglosso para subir os músculos infra-ióideos, que é o esterno-ióideo, externo-tireoide e homoióide. Na verdade, este ramo conduz apenas fibras do plexo cervical, a alça entre os ramos anteriores de C1 e C2, que se uniram ao nervo fora da cavidade craniana, não as fibras do nervo hipoglosso. Então, uniu o nervo fora da cavidade craniana. Algumas fibras continuam além da origem da raiz superior para chegar ao músculo tireoide. Ramos linguais são terminais e suprem os músculos estiloglosso, ioglosso, genioglosso e extrínsecos da língua. Então aqui o canal do hipoglosso, aqui são as raízes nervosas do plexo cervical, aqui vem o hipoglosso, e aqui vem os ramos linguais, e aqui vem da alça cervical. Aqui só está representada essas duas, tá? Não está representada a outra não. Então vem da alça cervical, vem para o externo-ióide, externo-tireoide e o homoióide. Tireoide. E aí depois dos ramos linguais vai para o ioglosso e genioglosso, músculos intrínsecos da língua e ramos linguais. Aqui mostra o núcleo dorsal o trato córtico bulbar, o córtex motor primário, fazendo aqui ligação com o núcleo dorsal do vago, o núcleo do hipoglosso, aqui forma-se o leminisco medial, pirâmides, oliva,
e aí vem, passa pelo forame do hipoglosso direito e esquerdo, e aí vem, e aí tem a porção da musculatura extrínseca da língua e intrínseca da língua. Essa mostra só essa parte aqui. E aí vem da extrínseca da língua o genioglosso, estiloglosso e ioglosso, e a musculatura intrínseca da língua, como a gente já tinha visto. Aqui mostra outra porção. Aqui então vem o hipoglosso, aí tem o cervical, que é essa porção aqui, que vem para cima, que é o cervical, e aí tem a porção da alça cervical, que é essa que vem para baixo, que vai inervar os músculos homoiode, esterno-tireoide, externo e externo-tireoide, e os ramos linguais, que são esses aqui, que vai ser o genioglosso, genioide e ioglosso, e também o estiloglosso, e aqui vão para os ramos, os músculos intrínsecos da língua. Aqui é o mesmo desenho mostrando a porção eferente e a porção aferente. A porção aferente vindo da raiz cervical, né? E os núcleos do nervo hipoglosso vindo, e sendo que a porção cervical, que é essa menorzinha aqui, ela vem também aferente, vindo também da raiz. Então a porção aferente é só essa da raiz cervical e que vem para a porção do nervo cervical aqui também, sendo que a alça cervical e os ramos linguais são todos eferentes. Aqui mais mostra aqui o ramo meníngeo, o núcleo do nervo hipoglosso, né? Aqui também mostra os ramos anteriores formando o plexo cervical. Aqui as fibras aferentes, que a gente já viu que as aferentes são das cervicais e vão para o ramo meníngeo, e as eferentes são as que vão da alça cervical e dos ramos linguais. Dos ramos linguais vão ser o estiloglosso, genioglosso, genioide, ioglosso e tireoide, e da alça cervical vai ser o homoióide, externo-tireoide e externo-ióide, né? É isso então, pessoal, terminamos. Muito obrigado.